Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores e ouvintes do Sopro de Luz, Inspirando Almas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E é com imensa alegria que eu dou início a mais um momento de luz, reflexão, aprendizado. Sejam todos bem-vindos a este momento espírita, que hoje nos convida a mergulhar em um tema profundo e revelador. O tema é, taran, obediência e resignação. Uma coisa que hoje em dia ninguém mais quer falar sobre isso, e muito menos fazer. E para falar com a gente sobre este tema, quero saudar com um carinho muito especial o nosso querido Oscar Calmon. O Oscar Calmon, hoje, ele veio disfarçado de Papa Smurf para falar com a gente. E sem querer, olha só como a espiritualidade é. Me fez eu colocar uma blusinha azul para combinar com o Oscar. E o Oscar é aquela pessoa especialista que está aqui com a gente. Ele é um estudante da doutrina espírita que vai nos ajudar a compreender sobre isso. E ele vem lá da nossa querida Bahia. Ele é um integrante da Casa do Evangelho, Trabalho e Amor, que tem o símbolo de seta, que fica em Narandiba, em Cabula. Eu não sei exatamente onde é, porque aquela cidade é gigante, mas com certeza ele vai contar para a gente. Bem-vindo, querido Oscar. Olá, Sheila, que bom que estamos juntos hoje. Olá também a todos aqueles que nos acompanham pelo meio virtual. Jesus nos abençoe, que bom que estamos aqui para refletir sobre esse tema belíssimo e que é, por assim dizer, estruturante mesmo da mensagem de Jesus. É isso que a gente vai ver hoje. Desmorfe tudo hoje. Mas você ficou gracioso de Smurf. Adorei a ideia. Vou passar em frente. Tá bom. E eu vou pedir para você, Oscar, fazer para a gente uma oração, para a gente poder entrar no ritmo, serenizar o coração. Ok, vamos todos juntos, aquietando as nossas mentes e nossos corações unidos, para nesse instante buscar um contato com Deus, refletindo a pessoa, a imagem e a figura de Jesus, nosso irmão querido, pedindo a Ele que nos envolva todos, conduzindo paz, harmonia, alegria acima de tudo, nesses instantes tão difíceis pelos quais a humanidade transita, buscando esperança e paz. Jesus nos abençoe, que a mensagem de hoje seja uma mensagem de esperança, uma mensagem renovadora, uma mensagem de luz. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão por essa oração. Bom, e a gente não vai perder tempo, não é? Vamos logo começar a falar, porque, como dissemos, o tema de hoje é a obediência e a resignação. Estas virtudes que muitas vezes hoje em dia é confundido com passividade, com fraqueza, elas são compreendidas. E aí eu me pergunto, como é que elas são compreendidas à luz do Espiritismo? Qual é o papel da obediência na consciência, principalmente uma. Ai, não, como eu posso dizer? Qual é o papel de uma obediente consciência? Não. Eita, gente, tudo que é assim a gente está falando, de vez em quando acontecem esses pequenos erros. O que eu quero dizer é qual é o papel da obediência consciente e da resignação ativa na nossa caminhada evolutiva. Como é que a gente pode aplicar esses princípios para superar os desafios e os sofrimentos? Vamos lá, gente, se preparem para
esta conversa inspiradora que com certeza vai ser rica em reflexões e aprendizado. E isso certamente vai nos ajudar a fortalecer o nosso espírito e ampliar a nossa compreensão sobre os papéis desses valores na nossa vida. E antes da gente começar essa conversa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, mande esse momento incrível para amigos, para pessoas queridas que necessitam também ouvir reflexões tão boas quanto essa que a gente vai ter hoje. Tem mais alguma coisa? Meus queridos amigos da língua alemã, so meine Heute, wir werden auch keine Übersetzung haben. Es ist eine Aufnahme. Und jedes Mal, wenn wir eine Aufnahme machen, es ist nicht machbar, dass wir eine Übersetzung machen können. Aber es gibt die Möglichkeit, falls Sie das brauchen, schreiben Sie uns und wir werden für Sie eine Transkription von dieses Programm machen und wir schicken an euch. Okay? Und somit ihr werdet auch verstehen, alles über so ein wichtiges Thema wie diese, die wir heute haben. Dann bleiben Sie bei uns und machen Sie das. Tá? So, gente, e fiquem conosco, vamos lá, aproveitando esse momento, eu vou deixar agora o Oscar começar esta conversa interessante que a gente vai ter hoje. Ok, mais uma vez, paz para todos. Esse tema, obediência e resignação, ele traduz uma expressão muito profunda da alma de Jesus. Eu queria abrir com isto, por quê? Porque é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Allan Kardec brilhantemente coloca essa mensagem de Lázaro aí. É uma mensagem que caberia em outros tantos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por que caberia? Porque é uma mensagem, por assim dizer, síntese. Era uma mensagem síntese. Ela, na verdade, vai ser, como eu dizia nas palavras iniciais do nosso trabalho, ela é uma mensagem estruturante. Ela é a exata aplicação do amor sem desperdícios. E é isso que nós vamos tentar ver hoje aqui. Né? E o mais impressionante dessa mensagem é que Lázaro consegue traduzir isso num texto pequenininho. Depois eu aconselho que vocês leiam. Esse texto está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação, porque tudo que eu puder dizer sobre essa mensagem hoje será infinitamente menor do que a mensagem. Verdade. Então, eu não tenho como... Simplesmente eu vou dar um breve início do que a mensagem pode revelar para cada um que queira depois ler com calma, ler essa mensagem, como se deve ler as mensagens espirituais relevantes, deve-se ler sempre com uma meditação. Né? Lendo, meditando, se ambientando com ela, e essa meditação pode se prorrogar por horas, por dias, por semanas, por anos. Não é, Sheila? É verdade, isso. É verdade. É verdade, porque tem coisas, por exemplo, de Paulo de Tarso, que eu li há mais de 20 anos, que até hoje eu medito naquilo. Sim, agora eu estou conseguindo entender um pouquinho o que é que Paulo quis dizer com aquilo, sabe, Sheila? E amigos, porque é necessário que a pessoa se atualize em espírito. E essa atualização, ela depende de um fator muito significativo,
que se chama tempo. Uhum. Mas eu não estou falando do tempo como uma mera cogitação teórica, não. Tempo, e eu prefiro usar aí essa ideia de tempo, diferentemente de outras, não que outras não sejam corretas ou imprecisas, não é isso, mas para quem está numa trajetória espiritual, eu acho que essa é a melhor. Tempo é a justa aplicação dos recursos dentro do campo das solicitações da vida. Isso é um negócio meio montado ao longo do tempo, viu, Sheila? Porque quando você tem a necessidade, que Jesus chama de fome e sede, que ele diz que se não tiver fome e sede, não vai, meu amigo, não anda. Né? Então, quando você tem fome e sede, agora aí fome e sede, espiritualmente falando, Claro, você claro. vai ter que procurar. Você vai ter que encontrar os recursos que vão estabelecer o seu contato, o seu encontro com a nutrição, que é o alimento. Né? Que é o alimento. Então, para a gente não ficar muito distante lá do nosso trabalho inicial, né? Porque a gente vai se perdendo em todos esses caminhos aí. Então, na verdade, quando a gente... Lázaro, ele consegue fazer essa síntese. Eu me lembro bem, Sheila, que deve ter mais ou menos uns 20, uns 30 anos, quando eu tive o primeiro contato com essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu digo, não, pera ainda, não é possível, eu tenho que ler de novo. Aí eu li de novo e fiquei lendo aquilo várias vezes. Tanto que quando você me passou esse tema, Sheila, Oscar, seu tema vai ser obediência, eu digo, Ave Maria, que beleza. Até porque ninguém nunca me pediu para falar sobre esse tema, que eu me recorde assim, eu não me lembro de nenhuma casa espírita ou algum seminário, alguma coisa sobre. Não me recordo agora, mas não me recordo se alguém pediu. Mas acho que não. Então, eu digo, olha que coisa interessante, porque é nessa mensagem, e ele diz o seguinte, Lázaro nessa mensagem, ele abre assim, a obediência e a resignação se constituem em pilares do ensino de Jesus. Uhum. Né? E ele faz uma associação, olha que coisa sensacional, já que isso está colocado no capítulo 9, bem-aventurados os mansos, né, e pacíficos, está colocado lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dessa brandura, de ser, a brandura de ser. Né? E que ele diz, Jesus era o exemplo da doçura. E era. Né? E era. Né? Então, eu acho muito interessante quando ele faz essa associação. Porque quando ele fala obediência e resignação, e um pouquinho na frente ele vai dizer, explicando o que é, né? Lázaro. Ele diz, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Né? Porque a figura de Jesus é uma figura que fica muito ligada mais ao coração. Muito ligada ao coração. Mas notem como Lázaro diz que Jesus também está ligado à obediência, como um exercício pleno, perfeito, integrado da razão. Não, olha, essa colocação que você fez aí agora, é de explodir o cérebro da gente, porque é isso. A gente só obedece quando a nossa razão consente. A gente só obedece quando a nossa consciência diz assim, ele está certo. Se a gente não concordar com o que a pessoa está nos colocando, a gente não obedece de verdade. A gente pode até fazer por medo ou algum outro motivo, mas a obediência real, como aquela que, por exemplo, Abraão teve, você precisa
precisa de ter plena consciência de que aquilo que te é dito é algo que faz bem, que é real, que é correto, que é certo, e você está 100% de acordo. E emocionalmente também. Não é? Isso, Porque se a emoção não tiver de acordo, você corre. Você corre, isso, você não fica. exato, Né? exato. Então, é maravilhosa essa sua colocação. Pois é, porque na verdade vai acontecer o fenômeno mais significativo de todos, que é o seguinte: vai acontecer a entrega. Vai acontecer a entrega. Se há consentimento da razão, né, como conjunto de entendimento, da percepção intelectiva, como a aprovação do exame das causas, né, da conjugação entre o que se elabora intelectivamente e da experiência que se vive para os fins de acerto. Ah, sim, 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 eu estou no acerto. Isso aqui é o melhor. Como Jesus gosta de falar, isso é a verdade. Jesus chega um momento que ele diz assim: eu sou a verdade. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, em dado momento, ele diz: eu sou a verdade. Ele não diz: a verdade está ali. Sim. Nós temos que dizer: a verdade está no Evangelho, a verdade está em Jesus. Nós temos que dizer. Eu não posso dizer: eu sou a verdade. Por que eu não posso dizer: eu sou a verdade? Porque eu ainda não realizei a totalidade da minha entrega. Há restrições, há dúvidas, como você falou, há medos, há fragmentações morais, há inconsistências no nível da vontade. Né? Então, se você tem inconsistências, você não tem plenitude, você não tem inteireza. Né? Então, isso que você falou é perfeito, porque quando você estava falando aí, eu estava conjugando aqui, o que Sheila está dizendo é entrega. Não há entrega. Né? É como você, efetivamente, não realizar essa conciliação entre o consentimento da razão e o consentimento do coração. Tanto sim, como você mesma já falou, onde o coração não consente, aquilo não é parte da sua vida. Sim. Você não vive. Às vezes é uma profissão, né? Às vezes é um vínculo com alguém, de um casamento, enfim, de uma relação que você tenha qualquer, enfim, o que seja. Se não passa pelo coração, você será sempre alguém que estará na defensiva. Né? Aguardando um equívoco que venha de lá, algo que não vai dar certo, não vai acontecer, enfim, aquelas coisas todas que nós não realizamos porque não houve entrega. Né? Então, é nesse sentido que ele consegue fazer isso, Lázaro, nessa mensagem. Por isso que quando eu li isso, sei lá, 30 anos atrás, eu quando vi, digo, tenho que reler isso, porque ele traz aqui algo basilar, né? Algo central, basilar da mensagem de Jesus. Né? Isso então, é tão basilar, Laura, Oscar, Oscar. que esse basilar, ele é tão basilar, Oscar, que a gente tem que volta para o Antigo Testamento, o começo da nossa Bíblia. Lá, quando eles contam a história de Abraão, lembra? Que ele Sim. é o exemplo da obediência total, coração, corpo e alma. Porque foi pedido para ele o quê? Vai, sobe as montanhas e sacrifica o teu filho. E quem é pai e mãe sabe que não tem nada mais precioso para a gente do que aquele menininho ali que está chorando, gritando, dando ataque, dando piti. E o dele era o único filho ainda por cima.
era o filho da promessa, digamos assim. E ele pega esse filho e leva, e quando ele está prestes a, como diz a história, sacrificar a criança, aí aparece a voz, a sarna, e diz, pega aquele carneirinho que está ali no canto e sacrifica no lugar do teu filho. Então a gente percebe que essa questão de obediência, quando Jesus pegou o cerne. Porque, gente, se a gente não obedece, acabou. Isso. Acabou. A gente não faz nada. Eu só faço e eu só vou obedecer se eu crer. Se eu não crer, eu também não obedeço. Então, é realmente esse cerne que a gente tem que chamar a atenção aqui hoje. Excelente. Isso. E no próprio, você falou em Jesus agora, nesse ponto que você diz, Jesus, aí nós vamos nos remeter, aproveitando a sua fala, à própria oração do Pai Nosso. Pai que estás nos céus. Que céus? A imensidade. Mas os céus de nós mesmos. Nós temos um reino dos céus dentro de nós. Tanto que Pedro pergunta, Senhor, onde está o reino dos céus? Ele diz, Pedro, o reino dos céus está dentro de nós. Matou Pedro. Por quê? Matou Pedro. Porque quem é de nós hoje que se imagina portador de um reino? Nem tem. Hoje, veja, 2000 anos depois, nós ainda temos dificuldade dessa compreensão do que ele está falando. Por isso não há inteireza. Por isso, às vezes, há fragmentações morais, há inconsistências, não há uma entrega de totalidade. Estamos nessa caminhada. Típico mesmo de espíritos do nosso nível de evolução, claro. Nós estamos transitando evolutivamente, mas é importante ter essa consciência. Né? Então, quando ele vai, Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome, quer dizer, seja Deus o tema profundo, o tema mais especial, o tema primeiro da minha vida. Santificado seja o vosso nome. Né? E aí eu penso, Madre Teresa de Calcutá, ela, todas as vezes que alguém chegava para ela com uma dor, com uma dificuldade, ela pensava assim, olha como ela fazia. Pensava em Deus, o que Deus espera que eu faça a essa pessoa. Mas nós, muitas vezes, não fazemos isso. Nós, desconectados, vamos e fazemos aquilo que achamos que é o certo fazer, mas nem sempre isso é o certo fazer. Porque fizemos a partir de nós mesmos, sozinhos. Sim. Jesus orava o tempo inteiro para praticar as melhores decisões. Ou seja, ele ensinava essa conexão. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela está nos céus. Na terra, é no nível da encarnação do orante, é quem está orando. Nós é que estamos estabelecendo essa relação. Eu é que estou orando. Não é o resto do mundo que está orando, sou eu que estou orando. Sim. Então, como ela está nos céus da profundidade da nossa alma no reino lá. Uhum. Que Jesus vai contar uma parábola só para dizer isso. Essa parábola é sensacional. Não é? Ele vai explicar como esse reino se manifesta. Em várias parábolas ele fala sobre isso, mas nessa especificamente. Então, quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, quer dizer, a minha vontade. Eu não posso falar pela vontade dos outros, eu estou falando pela minha. Assim na terra, ou seja, no nível da encarnação, no nível do consciente, eu estou orando, como ela está nos céus, eu estou pretendendo conhecer a vontade de Deus e satisfazê-la. Isso é submissão a Deus. Isso é obediência. Sim. Né? Isso é obediência. Através de uma busca que Jesus está propondo ali, na oração. Ele vai propor isso em outros tantos movimentos. Em outros tantos movimentos. Ele vai propor. Diga. Principalmente no momento do Jardim das Oliveiras. Sim. Onde Jesus
sabe que está prestes a ser preso, vai passar por uma série de sofrimentos que a gente não aguentaria hoje nem um ar. Imagina aquilo que ele aguentou, tá? Se alguém dá um tapinha assim, você já está traumatizado, já está morrendo. Imagina Jesus que foi espancado, arrancaram, como diz lá naquele filme, como é que é, o Alto da Compadecida, só um lasquinho de couro, né? O cara estava morrendo, e em Jesus arrancaram os couro todo. E a gente não aguentaria aquilo. Ele disse o quê? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E isso, gente, que é sinal de obediência maior. Será que teríamos a coragem de fazer algo pelo menos próximo disso? Sim, exatamente. Você falando sobre isso, eu me recordo de uma passagem de Bezerra de Menezes, onde Bezerra de Menezes trata um pouquinho disso, uma psicografia de Divaldo Franco até. Ele diz assim, a humanidade olha o que ele diz, a humanidade quer alcançar a cristificação, ou seja, o homem quer alcançar a cristificação, tornar-se um Cristo, sem passar pela crucificação. Aí ele disse, isso não é possível. Olha o Zé de Menezes, como ele vai no ponto. E é o que acontece. Oh, meu Deus, eu vou para a igreja, eu vou para isso, faço palestras, escrevo obras sacras. Mas na hora dos exames, né? Dos exames, que são as solicitações da vida, porque as crucificações hoje, Sheila e amigos, não é como na época de Jesus. As crucificações hoje são outras. As crucificações hoje, que todos nós estamos de alguma forma passando, são as crucificações das dificuldades, dos abandonos que são sofridos, né? Os abandonos. Veja que nesse mesmo texto, vamos aproveitar até o texto para falar sobre isso logo, que ele diz assim, toda geração tem a sua virtude e o seu vício. Lázaro nessa mensagem. E aí ele vai dizer, a vossa geração, quer dizer, lá no século XIX, mas que se estende para agora também, é a mesma coisa. Ela tem a virtude da atividade intelectual, mas tem o vício da indiferença moral. É o que nós temos hoje. Abandonos por cima de abandonos. Há uma indiferença moral muito grande. Se as pessoas têm, muitas vezes, suas questões resolvidas, não querem nem saber se outras não têm. Nem a sustentação, o apoio, o amparo, a oitiva do outro, né? Ouvir o outro, não há uma construção interna para uma paciência. Né? Muitas vezes não se criam as condições de se escutar algo, né? De alguém que você percebe que está com um estado alterado mesmo, emocional, né? E ter um pouquinho de paciência. Sim. Escutar com paciência. Sim, meu amigo, tá certo, tá bom. Tá certo. É aquela famosa escuta ativa, né? A gente perdeu isso, porque está todo mundo tão dentro de si mesmo e ocupado com suas próprias coisas, que quando o outro está ali na nossa frente e quer falar alguma coisa, a gente já não escuta, a não ser que seja algo que esteja me ocupando também. Mas se não estiver me ocupando, não me interessa o que o outro está sentindo. A gente está se tornando uns bichinhos muito sem empatia. A empatia ela está sendo tirada da gente. Por quê? Eu não preciso de ninguém na minha vida. Eu não quero ter mais ninguém, não preciso de ninguém, não preciso de marido, não preciso de filho, não preciso de ninguém.
Para me divertir, eu me divirto sozinha, eu tenho meu computador, eu tenho meu... Para viajar, eu viajo sozinha. Quer dizer, tudo a gente vai fazendo só. Aí a gente esquece do momento de fragilidade, que com certeza vai chegar para todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas vai chegar. E a gente esquece isso. E como no passado a gente se desacoplou de todo mundo, a gente não ouvia ninguém, a gente não falava com ninguém, alguém vem me dar um conselho, ó, entra aqui, sai correndo por aqui, porque eu sou dono da minha venta, mas a gente não é dono da nossa vida. Aí chega um momento que nos é exigido pela vida a obediência, mas como no passado a gente não escutou, aí a gente se perdeu no caminho. É isso mesmo. É isso mesmo, e com espíritos do nosso nível de evolução. Ainda trabalhamos campos muito ligados à revolta, e aí está na mensagem um ponto que ele chama, ele usa a expressão revolta insensata. Está na mensagem. Revolta insensata. Né? Quer dizer, a revolta é má conselheira, porque vai acontecer tudo isso que você falou, Sheila. Quando a gente não tem, não articula a razão para tentar compreender os processos que estão engendrados, e que nós estamos submetidos a um processo evolutivo, né? E para isso é necessário você primeiro ter uma ideia de Deus, ter uma ideia de que você é espírito, portanto, uma consciência espiritual, né? Você não enceta, você não inicia o seu processo de espiritualização real. Porque existe uma espiritualização que é aparente. Sim. Ela é só intelectiva. Sim. Né? Só intelectiva. Se faz palestras, se escreve livros e tudo, mas na hora de vivenciar um processo de espiritualização, né? Porque os fatos da vida estão aí. Esse mundo é de provas e expiações. Quer dizer, nós estamos submetidos a exame. Quem está magneticamente preso a este mundo, eu não vou dizer os visitantes que já tenham alguma evolução, que estão aqui para trabalhar e desenvolver, trabalhar no campo do desenvolvimento do mundo, né? do orbe terra. Muitos já estão, há notícias espirituais que já estão, alguns já estão aqui desenvolvendo essa tarefa. Né? Mas aqueles que estamos rigorosamente dentro da experiência necessária para evoluir, né? Então, de um modo geral, estamos sendo exigidos. Sim. E quando não aceitamos, ou não, porque não compreendemos, nos revoltamos. E aí ele vai dizer, a revolta é insensata, falta obediência à compreensão das causas, e aí todo esse conjunto de leis que o Espiritismo pormenoriza, detalha, à luz da razão, para explicar que nós estamos nesse emaranhado, que são essas leis que não nos visam a punir, mas elas objetivam nos alicerçar para o desenvolvimento das potencialidades. Sim. Então, entramos na revolta, não aceitamos, não temos a obediência para buscar o que a experiência quer me dizer. Uhum. Não estou espiritualizado, dessa espiritualização que nós estamos falando, uma espiritualização real mesmo, uma espiritualização onde você pensa como espírito, né? Projeta como espírito, faz um projeto para frente como espírito, sente como espírito, quer como espírito, age como espírito, obviamente sabendo que está ligado a um corpo e a uma vida material. Sim. E o que você está falando, Oscar, é tão importante que se as pessoas parassem para refletir, hoje em dia a gente se revolta por tudo. Eu estou dizendo que está todo mundo reclamando de barriga cheia.
O planeta Terra nunca foi tão bom com os seus habitantes como é agora. Todo mundo tem. Gente, alguns anos atrás, eu não vou longe, na minha infância, para a gente comer, tinha que ir lá, pegar, matar o franguinho. Hoje em dia, a gente vai ali no supermercado, a gente acha o bicho até desossado, já acha ele prontinho só para jogar na panela. E se você vai em outro supermercado, já está ele pronto. Você só tem que enfiar numa maquininha e o bicho está pronto. Então, a gente está se revoltando por quê? Qual é o verdadeiro motivo? É a nossa falta de obediência. Nós desaprendemos a ser obediente. E esse desaprender, ele veio em muitas formas. Veio na forma das distrações que o mundo nos oferece. Porque hoje em dia o que não falta é distração. A gente pode passar o dia inteiro distraído. E quando a gente dá conta, nossa, o dia acabou e eu ainda estou aqui, não fiz nada. Porque isso hoje em dia é comum você ouvir as pessoas dizerem. A gente é comum a gente ver as pessoas deixarem de lado as obrigações, porque está todo mundo querendo o quê? Os direitos. Só que não existe mais aquela coisa de um direito significa o quê? No mínimo 10 obrigações. Era assim que eu aprendi. Hoje em dia é assim, 1 milhão de direitos para uma obrigação. No máximo. No máximo. Então, essa inversão de valores está nos tirando do caminho e nos tornando um bando de revoltados sem causa. E a minha pergunta para o público, para o mundo e para mim mesma é: eu estou fazendo isso? Como eu posso fazer para me modificar? Eu vivo me perguntando isso. É isso. E aí, Sheila, surge, já que você trouxe para esse ponto, surge algum fenômeno que vai caracterizar bem esse momento, que são as depressões. Elas vão caracterizar bem esse momento, sabe? Por isso que quando eu abri, quando você me deu essa mensagem, eu digo, gente, olha que coisa interessante, porque é nisso que surge um vazio interno. Você se revolta com tudo, você se revolta porque a vida está lhe convidando a mudar. A consciência sinaliza num ponto de maturação e diz assim, amigo, não é mais possível fazer assim. Não tem mais como fazer assim. Você tem que mudar. Não dá mais para fazer. E por que você tem que mudar? Você tem que mudar porque você já sabe. Há uma expressão de Jesus muito interessante. Ele diz assim, você tocou nesse ponto aí e eu me recordei aqui agora. Ele diz assim, este povo me ama com os lábios, mas mantém distante de mim o coração. Eles escutam outros homens, mas a mim não escutam. Quer dizer, eu prefiro escutar aqueles que têm o mesmo nível de busca, de distração. A busca constante, permanente, exaustiva da distração é processo de fuga moral. É processo de fuga moral. Porque não sou eu que estou dizendo isso, Jesus está dizendo isso. Eles escutam outros homens, mas a mim não escutam. E eu queria juntar uma outra passagem com essa, que ele diz assim, em outro momento, que eu não me recordo exatamente qual é o evangelho, mas ele diz assim, ele diz assim, eles não me escutam para que eu não os cure. Eu posso, Sheila, escolher ainda uma religião, já que eu quero fazer esse caminho por uma religião, tudo bem. Mas eu posso escolher uma religião dogmática. Sim.
eu vou seguir o que o pastor diz, ou o que o padre diz, ou o que não sei quem diz, ou que enfim, seja lá qual for a autoridade religiosa que você esteja colocando como acima de você. Mas o próprio Lázaro, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo... Só me metendo antes que tu continue, sabe por que você faz Sim. isso? Porque é mais fácil. Pronto. É muito mais fácil eu escutar o pastor, seu João, Dona Maria, seu Antônio, porque se Pronto. der errado, a culpa não é minha, é deles, Isso. eles que me disseram errado. Então, eu Isso. simplesmente, como criancinha, eu me recuso a ouvir o Cristo, porque o que o Cristo diz para mim é assim: você é responsável, você Isso. tem que fazer, você tem que ser obediente. Mas eu não quero. Eu sou rebelde Isso. sem causa. Então, eu vou Isso. escutar o seu João, porque se não der certo, ele é culpado. E eu não vou escutar ele 100%, porque se eu escutasse, na maioria das vezes ainda tinha muita coisa certa. Mas a gente não Isso. quer nem ouvir 100%. A gente só escuta o quê? Aquilo que nos interessa dentro daquele Exatamente. contexto. E enquanto me Exatamente. interessa, eu fico. Na hora que não me interessa mais, eu vou. Aí você se torna o quê? Um nômade religioso, que vai pulando Isso. de centro em centro, que vai Isso. pulando de casa espírita em casa espírita, vai pulando de igreja em igreja, porque enquanto me convém, eu escuto. Se não me convier mais, eu não escuto. Mas Jesus, e esse eu não sei nem que ele existe, nem acredito nele, porque ele, se ele vier, eu vou ter que assumir. É isso. É isso. Pois é. E Lázaro complementa isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, que é também uma passagem do Sermão da Montanha. Essa que nós estamos examinando hoje, bem-aventurados os mansos e pacíficos, é uma passagem do sermão, ali onde estão as bem-aventuranças. Mas no sermão, Jesus também vai se referir a isso, lá em Mateus. Né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Né? Que é algo que ficou muito difícil de ser compreendido, e, enfim, as religiões vieram deturpando essa mensagem ao longo do tempo, mas não vamos tratar disso hoje, isso entra em um negócio bem profundo mesmo. Sim, Então, sim. nesse capítulo 17, ele tem uma mensagem belíssima, Lázaro, chamada O Dever. E ele, nessa mensagem, ele abre assim, a primeira linha da mensagem: o dever é a obrigação moral que o indivíduo tem primeiro para consigo mesmo e depois para com o outro. Quer dizer, é você escolher o melhor para você logo. Porque em você, você determina. Existe uma autodeterminação, mas eu não posso determinar o outro. Exatamente. É o que ele está querendo dizer. E que você, lá no iníciozinho do nosso trabalho hoje, falou em consciência. Então, a obrigação moral, o dever, é o quê? É uma obrigação consciencial. Vê como Exatamente. Lázaro, vê como ele, eu gosto muito dele, viu? É por isso que eu estou falando muito dele aqui nas mensagens do Evangelho, porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é cirúrgico. Uhum. Né? Eu analiso as mensagens de Lázaro assim, na minha cabeça, ele é cirúrgico. Ele não Sim. fala nem a mais nem a menos, ele fala aquilo que me interessa. Os desdobramentos, a gente termina falando. Né? Mas ele traz essa realidade. E aí, ele vai dizer, nessa mesma mensagem que nós estamos examinando brevemente hoje, ele vai dizer que a obediência e a resignação são forças ativas. Que coisa interessante. Forças ativas que auxiliam o espírito a passar pelas provações, pelos exames. A prova é muita coisa, mas eu queria enxugar a ideia de prova. A prova é a situação a que o espírito é submetido a fim de que ele consolide nele o valor moral daquele ponto. O valor moral de totalidade é o Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Nós estamos
fazendo as consolidações parciais, até o estado de cristificação total, né? Mas, do ponto de vista ainda do mundo inferior que nós habitamos, a prova, até onde eu alcanço, é essa situação de consolidação desse valorzinho moral. É o valorzinho moral que é o início de uma virtude. Veja, não é a virtude total, mas é o início da virtude. Muito bom, é isso mesmo. É o início da virtude. Eu adoro essa lição que você me deu, até agora eu estou emocionado, porque quando você me deu esse tema, eu digo, gente, eu tenho que refletir mais ainda sobre esse tema, porque eu preciso extrair outras coisas disso, porque eu tenho sempre refletido nessa mensagem há alguns anos. E é um pouco isso, porque, na verdade, ele, quando diz são forças ativas que auxiliam o espírito a passar pelas provações e vencer as paixões. Olha como ele coloca. E então, obediência e resignação juntas formam um estado muito especial de alma que nós podemos chamar de discernimento. O discernimento é uma espécie de estado construído, edificado, uma espécie de síntese da obediência e da resignação. Verdade. E que hoje em dia está sendo jogado pela janela, porque ninguém quer ter mais. Né? É mais fácil a gente se perder com as distrações do que a gente ter um discernimento. Porque um pouquinho de discernimento, e olha, acabaria a maior parte dos problemas que a humanidade está vivendo exatamente agora. Acabaria a maior parte dessas desavenças, desses equívocos, desses fanatismos, acabaria. Basta você ter um... Eu sempre digo, gente, o cérebro não é só para separar as orelhas. O cérebro é para a gente usar ele para pensar. E discernimento é isso. É eu refletir sobre tudo. É eu parar e dizer, nossa, o que é melhor para mim? Isso que é melhor para mim é melhor também para a humanidade? E se alguém fizesse comigo, eu ia gostar? Então, quando a gente começa a ter discernimento, isso abre um leque de virtudes, foi como você falou, eu achei maravilhosa essa sua síntese de prova, porque o que é essa prova? Realmente é o comecinho de você um dia adquirir uma virtude. Porque se a gente tem um discernimento, a gente vai começar a passar de forma mais simples pelas provas. E aí sim, isso vai levar a gente para um patamar maior. Fantástico. Fantástica essa reflexão, Oscar. E ele diz algo que consentir não é negar a si mesmo. Que você disse isso no início do trabalho lá atrás, você falou um pouquinho sobre isso. Na hora que você falava, eu me lembrava dele falando isso nesse texto. Quer dizer, consentir, a gente precisa estudar o que é consentir. Né? Consentir é examinar e harmonizar-se com aquilo que está lhe sendo proposto. Né? Eu consinto. Significa dizer, eu ponho as minhas forças nisso. Né? Jesus chega ao ponto de dizer assim, olha o que ele diz, porque ele é um Cristo, ele fala de uma autoridade muito maior do que o que eu posso entender. Eu estou dizendo, eu ponho as minhas forças, ele diz, você põe a sua vida. Sim. Ele diz assim, que amigo não dá a vida pelo amigo. Né? É o Cristo. Né? A gente tem que examinar isso. Né? A gente ainda está muito longe disso. Mas a gente podia pelo menos dizer assim, poxa, será que a gente não poderia... Tá bom, ainda não estou preparada para dar minha vida, mas será que eu não estou preparada para dar pelo menos uma horinha? De eu chegar, ir lá, ouvir, ajudar, ser caridoso.
Sim, sem ser somente com os meus? Porque com os sim, meus é fácil, né? sim. Eu vou lá ajudar os meus, mas ajudar um estranho Uhum. é complicado. Porque o que você teve uma hora que você falou também, você diz assim, a gente vai lá e faz o que a gente acha que Sim, essa pessoa precisa. Mas a gente não sim. pergunta. Isso foi algo É, que eu aprendi aqui na Alemanha. No Brasil, eu nunca tinha sim, escutado falar. No Brasil, a gente vai fazer o trabalho de caridade como é. A gente pega, bota uma calça, uma meia, uma camiseta e entrega para a pessoa. A gente não sabe se dá nela, se é do tamanho dela, a cor que ela. Nada, a gente dá o pacote. Acabou. Essa é a é, caridade. é E isso. aqui teve, em 2015, aquela enxurrada de refugiados que chegaram, mas era muita gente. Foi 1.800.000 pessoas que chegou. E a maioria Isso. chegou, gente, era inverno, estava frio. Você via o cara chegar com um shortinho, uma camiseta rasgada e pé no chão, -10 graus, -20 graus. Então a gente foi dar roupa para eles. E eu cheguei no local que a gente ia fazer as roupas, e o primeiro serviço foi: vamos arrumar tudo como se fosse uma loja. Eu fiquei confusa, porque no Brasil a gente faria um pacotinho, né? Tá bom, né? Então ajudei a arrumar tudo lá. E quando abriram as portas para eles entrarem. E aquilo me ensinou uma lição que eu nunca tinha tido na vida. Eles tinham direito, cada um, a escolher uma calça, não, era 2 calças, 2 camisas, 3 roupas íntimas. Eles tinham um número X de coisas que eles poderiam escolher. E eles saíram como se eles estivessem numa loja fazendo compras, procurando o que eles gostavam, o que não gostavam. E eu nunca vou esquecer que teve um rapazinho que ele chegou lá no lugar das calças, ele pegou, ele olhou, ele disse: isto eu não visto. E jogou no chão. E eu fiquei chocada. E aí veio a minha colega alemã, sem religião nenhuma, e ela chega e diz: olha, mas bem ali a gente tem outras calças, vamos ver se lá você encontra o que você gosta? E terminou, depois de 3 horas e meia, terminou todo aquele dia de trabalho. E eu fui lá conversar com essa moça. Eu digo: nossa, eu fiquei chocada. Ele jogou no chão, a gente está dando para ele, a gente arrumou tudo aqui. Ela olhou para mim e disse: Sheila, é o seguinte, não é porque eles estão precisando que eles têm que pegar qualquer coisa. Eles estão precisando, mas eles ainda têm dignidade. E Sim, cada um tem gosto, sabe o que quer. Então, vamos dar para eles se sentirem como se estivessem em casa, vivendo a vida que eles tinham antes. Nossa! Aquilo para mim foi assim, pum! é isso mesmo, é isso E, mesmo. e aí foi que eu aprendi que a caridade a gente não faz como a gente quer, porém o que é bom para o outro. Porque o que o outro necessita nem sempre é o que eu acho que ele precisa. E aí eu Exatamente. aprendi a perguntar. Isso, 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 exatamente, exatamente, Sheila, exatamente. Exatamente. Eu queria concluir com essa mensagem com uma abordagem que ele faz, que eu achei muito interessante. Ele diz: os espíritos mais elevados, ele se incluía nesse sentido, porque ele estava sem nenhuma presunção, mas o espírito tem uma caminhada maior. Então ele diz: os bons espíritos, espíritos mais elevados, estão trazendo o resultado das suas conclusões, das suas experiências, né? Para auxiliar naquilo que for possível. Mas ele diz: ai dos preguiçosos, porque terão que passar pelas experiências mais duras e mais difíceis. E quando eu estava lendo essa mensagem, relendo para a gente fazer essa abordagem hoje, juntos aqui, eu fiquei assim refletindo no que exatamente ele queria dizer. E aí, como sempre, os amigos espirituais sempre nos ajudam. Aí ele diz assim: meu amigo, o que ele está querendo dizer é: se você não escuta e não recebe a ajuda que está lhe sendo facultada, por você não querer obedecer aquilo que está ali sendo lhe dado como recurso, você será entregue a você mesmo. E quando nós ficamos só entregues a nós mesmos, aí
esse pensamento me veio e eu estou concluindo. Quando nós estamos entregues a alguém que muitas vezes não tem rumo, não tem sentido. E as pessoas, às vezes, saímos atropelando todas as coisas sem saber para onde nós estamos indo. E aí virá o sofrimento. E quando vem o sofrimento, a gente precisa pedir. Sim. Que nós não suportamos sofrimento. Precisamos pedir. Quando pedimos, sim, esses espíritos, amigos queridos, de corações generosos vêm. Porque houve pedido. Né? Exatamente. É isso aí. Poxa, ai, obrigada, Oscar. Meu Deus do céu, quanto aprendimento que eu tive nessa hora. Eu não quero acabar o programa, mas infelizmente. Olha, que coisa boa, né? Graças a Deus, né, Sheila? Deus Muito é bom. obrigada. Olha, você disfarçado de Papai Smurf, você fez realmente o trabalho que o Papai Smurf faria para quem acredita nele, né? Ele sempre trazia aquelas mensagens de sabedoria e você trouxe para a gente hoje muita sabedoria, um cabedal que eu estou aqui encantada. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu espero que no futuro você volte. Já escrevi aqui no meu caderninho mágico, já escrevi maravilhoso, fiz um monte de escrevendo aqui o tempo inteiro, já que eu estou com o dedinho duro. Muito obrigada, Oscar. Foi maravilhoso estar com você hoje. Agradeço muito, mas infelizmente está no final. Então, eu vou passar para vocês fazer suas observações finais e pedir para você fazer a nossa oração também para finalizar o programa de hoje. E quero já me despedindo de todos os nossos telespectadores, agradecendo a todos vocês pela participação, por estarem conosco neste momento incrível que foi aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi sobre obediência e resignação e transformando a nossa vida em algo cheio de muita vontade, onde a gente aprenda a cuidar dos outros e a se autocuidar, e principalmente a ouvir aquilo que o nosso amado Jesus está gritando todos os dias, em todos os lugares. Abramos o nosso coração e o nosso ouvido. Gratidão a cada um de vocês que estiveram conosco hoje. E como eu já falei antes, se tiver uma pergunta, alguma coisa, escreve para a gente, que a gente vai mandar uma resposta para vocês, tá? Então, um beijo carinhoso. Até a próxima semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas. Oscar, por favor. Ok, vamos sim. Eu que agradeço pelo convite. Que bom e por estarmos juntos, e agradeço em especial pelo tema, porque eu apenas reproduzi aquilo que Lázaro, um coração belíssimo, com a lucidez imensa que esse Espírito tem, trouxe para todos nós nessa obra fantástica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, conectando com Jesus, e dentro da proposta de Lázaro, vamos refletir em todas as possibilidades que a vida nos apresenta, todas as vezes que colocamos os nossos olhos em Deus. Deus é a causa de todas as causas. Só nele poderemos encontrar a sustentação e os recursos próprios para a alimentação íntima, nessa caminhada evolutiva, no desenvolvimento das nossas potencialidades. Vendo em Jesus, nosso querido amigo, te pedimos, Jesus de nossos corações, envolve-nos. Põe o teu coração junto ao nosso coração, amigo querido, a fim de que possamos realizar as melhores escolhas com discernimento, nos instantes que a vida nos solicita uma posição. Te pedimos que envolva todos os países, todos os dirigentes, levando-lhes lucidez
nos momentos onde as decisões vão envolver cada pessoa, cada família, cada vida desse orbe terra. Te pedimos mais. Leva as energias de vitalidade que todos nós juntos disponibilizamos agora para aqueles que se acham nos leitos dos hospitais, a fim de que possam recuperar as suas saúdes e prosseguirem na encarnação. Te pedimos mais. Leve energias de bom ânimo para todos aqueles que estão desistentes da vida pelo suicídio. Querido amigo, leva mais ainda energia e firmeza para todos que se acham acomodados nas distrações da vida em manifesto processo de preguiça mental e moral. E, por fim, nós te pedimos, guia-nos, orienta-nos e leva-nos sempre para o bem, que assim seja. Muita paz a todos. Que assim seja. Gratidão, querido Oscar. Gratidão mil pelo momento, pelo seu tempo, por todo esse cabedal de conhecimento. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Um abraço, um beijo carinhoso e até a nossa próxima semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas.